Vamos lá para Brasília? Vamos falar mais sobre impostos, Joel, porque hoje Brasília está agitada, porque tem uma definição importante para sair que tem a ver com o imposto da gasolina e do etanol, né? O prazo de isenção desses impostos federais acaba amanhã. Hoje tem que ter uma definição. Se os impostos voltam na totalidade, se não voltam, se voltam pela metade. Quem está acompanhando esse assunto hoje, está colada ali no presidente Lula, no ministro Fernando Haddad, é a repórter Natália Pazzi, que já está aqui com a gente. Tá uma discussão, né? O Lula querendo manter a isenção e o Haddad querendo derrubar a isenção. É um querendo grana e o outro falando, pô, agora não, vamos esperar um pouco mais e tal. O que será que vai sair dessa discussão, hein? Tô curioso para saber. Quem é que tá com a gente? A Pazzi? Natália Pazzi, tudo bem? Oi, Pazzi. Oi, Joel. Oi, Ana. Muito boa tarde para vocês. Uma ótima semana para quem está nos acompanhando e muitas reuniões sobre esse assunto acontecendo ao longo do dia, às vésperas aí desse fim da desoneração dos tributos federais sobre a gasolina e o etanol. Isso porque o governo federal ainda está discutindo se prorroga ou não novamente essa medida. Hoje pela manhã, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Lula se reuniu com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e também da Casa Civil, Rui Costa, além do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. E uma das ideias seria editar uma nova medida provisória mantendo uma desoneração parcial. Não teve acordo nessa reunião agora pela manhã aqui no Palácio do Planalto. O ministro Haddad, ao chegar ao Ministério da Fazenda, avaliou essa reunião como muito positiva, mas anunciou que no fim da tarde outro encontro ainda vai acontecer. Então, quais que são os próximos passos? Nesse momento, a informação que a gente tem é que o secretário executivo do Ministério da Fazenda está a caminho do Rio de Janeiro para uma reunião com os dirigentes, com os envolvidos ali da Petrobras, e o resultado dessa reunião vai ser repassado ao ministro Fernando Haddad, que pela manhã aqui no Ministério da Fazenda, a gente tem um trecho, inclusive, da fala de Haddad, anunciou que uma reunião vai acontecer ainda no fim da tarde, e ele está esperançoso aí, está com essa esperança, está afirmando que teremos uma definição em relação a essa desoneração, se prorroga ou não. Vamos ouvir o trecho do ministro. Uma boa reunião, nós vamos ter uma outra reunião no final da tarde. Assim que eu tiver uma confirmação da decisão do presidente, eu divulgo para vocês. Que horas é a reunião no final da tarde? Que horas é a próxima reunião? Final da tarde? Tem uma reunião ainda do ministro de Minas e Energia com a equipe. Depois nós vamos voltar ao presidente. Assim que a gente tiver uma definição, a gente divulga. Sai hoje ainda? Eu acredito que sim. Essa foi aquela hora em que um enxame de jornalistas foi para cima do ministro, né? Logo depois dessa primeira reunião, Natália. Pelo que você está vendo aí de bastidores, é muito otimismo da parte dele? A gente tem um resultado hoje? O que você tem aí de avaliação? Olha, Ana, é otimismo sim, mas segundo os interlocutores do governo, isso precisa sair ainda hoje, porque essa desoneração, essa prorrogação da gasolina e do etanol tem validade até amanhã. Então, se isso não acontecer, uma definição de uma nova prorrogação não acontecer por parte do governo, nem que seja nessa ideia de fazer uma desoneração parcial, já a partir de março a gente volta a ter a reoneração desses tributos federais e voltamos a ter, então, um aumento nos postos de combustível. O setor de combustível está avaliando que, caso essa reoneração ela aconteça, a gente deve ter um impacto de cerca de 69 centavos no litro da gasolina e de 24 centavos no litro do etanol. Então, qual que é a ideia nesse momento? Essa desoneração parcial, como que ela poderia funcionar? Eles estão pensando em fazer essa desoneração parcial em relação à CID, que é o imposto de contribuição de intervenção no domínio econômico. É um imposto que quase não se fala, porque ele tem um impacto bem pequeno no preço final da gasolina, mas ele poderia ajudar a aliviar esse aumento. Essa proposta, ela tem sim o apoio da ala política do governo, que é favorável a essa desoneração, e também tem apoio aí de liderança do Congresso Nacional. Só que, como o Joel falou agora há pouco, essa continuidade da desoneração não agrada a equipe econômica, que está pensando, claro, na arrecadação desses impostos. De acordo com a Receita Federal, essa reoneração até o momento segue prevista agora para o início de março, como indica a medida provisória do presidente Lula do início do ano, que ele acabou prorrogando uma medida do ex-presidente Jair Bolsonaro, em que Bolsonaro tomou essa decisão durante a corrida eleitoral. Os mesmos interlocutores aqui do
governo federal, eles falam nos bastidores que esse aumento ele pode ser compensado em caso de redução do preço dos combustíveis nas refinarias, isso por parte da Petrobras. Então, uma outra discussão que está na mesa, por isso também a importância dessa reunião que acontece hoje entre o secretário executivo do Ministério da Fazenda e essas pessoas envolvidas na Petrobras em relação a esse assunto, seria de acelerar a discussão da mudança da atual política de preços da Petrobras. Só que isso, de acordo com os bastidores do Planalto, iria ocorrer de médio a longo prazo, já que uma alteração às pressas poderia gerar instabilidade econômica. Então, essa reunião de hoje do Haddad novamente com Lula não tem horário para acontecer, tudo vai depender dessa reunião que acontece entre o secretário executivo aqui da Fazenda com a Petrobras. É verdade. Ô, Pazzi, muito obrigado. Se sair Obrigada. a decisão aí, você dá um grito, tá bom? A Natália hoje não tem horário porque vai ficar esperando essa reunião, né, Pazzi? Vou esperar de casa, mas vou deixar essa responsabilidade com os colegas que permanecem aqui trabalhando. Valeu, meu bem. Tchau. Tchau. Até mais.